Mensagem do céu. Dói, não é? Amor dói, céu. Amor e dor não rimam somente, eles andam juntinhos, né? São amigos para sempre. Queridos, amar implica em sentir dor, amados, não é? É uma coisa que muitos aí expressam que não querem amar justamente por causa da dor que o amor acaba inconvenientemente estando agregado nas vidas, não é? Aí eu passei aí por uma situação de bênção, não é? A minha filha se casou no último sábado e foi uma alegria, claro, eu amo demais o meu genro, é um filho que eu ganhei, mas evidentemente que o ninho ficou vazio, não é? Tanto eu quanto o pai estamos aí sentindo muitas dores, não é? Nós temos práticas das nossas vidas, onde ela faz uma parte imensa. Queridos, depois da morte do Marco Antônio, a Priscila acabou assumindo um papel um pouco de protetora, não é? Uma guardadora, uma guardiã da família. Ela acabou se tornando uma doadora extrema das nossas vidas diante de uma fatalidade que nos acometeu. Então ela tinha uma vida extremamente presente na minha vida até o casamento. Olha, de manhã nós vínhamos juntas, não é? Saímos juntas, ela trabalha do lado aqui na Artcraft, então nós vínhamos juntas, sempre conversando, nunca faltou assunto entre nós duas. Sempre, aliás, faltava tempo para tanto assunto que nós tínhamos para falar uma com a outra. Agora, o que acontece? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de amar? Agora não, está doendo demais. Agora, como é que eu vou lidar com essas questões? Eu usei isso como um breve exemplo, meus amados, um breve exemplo das questões que ocorrem em relação ao eterno em nossas vidas, porque muitas vezes nós deixamos de ver o eterno como uma pessoa que tem alma e que tem sentimentos. O eterno tem alma, não é? Ele diz exatamente isso com muita clareza sobre nós. Ele diz que quem praticasse as abominações nessas pessoas não se comprazeria a alma dele. O eterno tem sentimentos e ele expressa esses sentimentos. Vamos ver aqui em Isaías 1,14, não é? As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades a minha alma aborrece, já me são pesadas demais, eu estou cansado de as sofrer. Ou seja, a lua nova, que na verdade a tradução, né, para nós judeus, nós chamamos de Rosh, cabeça, não é? Cabeça do mês, não é? Então nós não temos essa palavra como lua nova, mas a tradução, para que você possa compreender, fica como lua nova, festas de lua nova. Mas nós tínhamos uma festa de celebração onde havia uma doação de bens para as pessoas que tinham necessidade, um momento onde havia celebrações para o eterno, e essa celebração nós faríamos porque o eterno ordenou que fosse feita essa celebração entre nós. Porém, o que acontecia? Muitas pessoas faziam isso apenas por hábito, apenas porque o eterno havia mandado, mas ninguém colocava o coração nisso, na obediência do mandamento que o eterno havia mandado que realizasse, que fosse feito assim entre os judeus. Era como se fosse algo obrigatório, não é? As pessoas viam aquilo como uma maneira, vamos dizer assim, eu tenho de realizar tal coisa. E quando isso acontece, meus queridos, quando nós fazemos algo como que por obrigação para o Eterno vê isso como um sofrimento terrível, terrível para a alma dele, né? E eu espero que você não tenha esse tipo de procedimento. Quando você vai à congregação, você não vá para bater o cartão, a cabeça do mês, não é? Com a maneira que o Eterno determinou que fosse realizado o cumprimento dos tempos diante dele. Então o Eterno está dizendo assim para o seu povo: eu estou cansado de sofrer esses ajuntamentos. São ajuntamentos que não me fazem nenhum sentido. Vocês não estão lidando com coisas para mim, vocês estão lidando com coisas
para vocês mesmos, não é? Oséias, queridos, 11:8. Oséias, aliás, é o profeta que mais fala de amor do coração do Pai em relação ao seu povo. Oséias 11:8 diz o seguinte: como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como eu faria como Adamá, como eu te fazer um Zeboim, meu coração está comovido dentro de mim, minhas compaixões a uma estão acesas, ardentes no meu coração. Então o Eterno, em Oséias, ele consegue compartilhar com o profeta que estava ali sofrendo extremamente com uma esposa que ele tinha tirado da prostituição e que insistia em voltar para a prostituição, e o amor ardente desse homem por aquela mulher. O Eterno aproveita aquele sentimento daquele homem por essa esposa perdida. O Eterno aproveita o sentimento do profeta para expressar o que ele mesmo sente, o que ele mesmo tem por mim, tem por você. Olha só, Oséias 11:2, quanto mais eu os chamava, quanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, eu tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo, e sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. O Eterno usa todos os paralelos da vida de Oséias, Oshea, para que ele possa ser justamente o interlocutor, a expressão exata do sentimento do Eterno pelas nossas vidas. Queridos, é importante você compreender, o Eterno tem te chamado para um relacionamento íntimo, ele tem te chamado para compartilhar os segredos do coração dele. Quando eu cito acerca da minha filha, muitas vezes o meu propósito aqui não é de te trazer nenhum tipo de emoção em relação a isso, mas é importante a expressão de como nós lidamos com o nosso Pai, como aquele que se doa por nós, que sente nossa falta, aquela pessoa que está continuamente cuidando da sua provisão. E muitas vezes você pode estar aí reclamando, não é? Reclamando do trabalho, reclamando da família, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando dos filhos, reclamando do chefe, reclamando de tudo ao seu redor. Você não consegue ver a bondade, o amor, o carinho, a atenção do Eterno, que sofre. Ele sofre quando nós somos ingratos, ele sofre quando nos ausentamos, ele sofre quando nós tomamos um posicionamento deliberado de não estar na presença dele. E você tem tomado um posicionamento deliberado de não estar na presença dele, meu querido, minha querida? A Priscila, queridos, é a ordem natural da vida. A minha filha se casar é uma coisa, é uma ordem natural de cada um dos meus filhos, não é? Eles constituíram suas famílias, alguns foram chamados por ministério, outros se emanciparam a si mesmos, ou seja, tomaram a decisão de morar na sua própria casa, e cada um também morando, cada um numa região, longe, distantes, constituíram famílias, geraram filhos. Mas assim, a última que permaneceu tinha sido ela. E eu não tenho sentimento de abandono de maneira nenhuma, é ordem natural das coisas. Eu me casei também, não é? Você conhece a experiência de várias pessoas que se casaram, se você ainda não é casado ou casada. Assim, nós preparamos nossos filhos para constituir suas próprias famílias. Nós não vamos viver para sempre, não é, querido meu, querida minha? Porém, o Eterno vive para sempre, amados. O Eterno não invade a sua vida. Você não tem como sair. Seu pai, me casei, não é? Lembra-se quando Yeshua chama as pessoas para estar, o pai chama para estar na festa de casamento? Olha, eu comprei um campo, me tenha por ausente, não é? Olha, eu vou me casar, me tenha por ausente. Olha, eu vou cuidar dos meus pais até que eles morram, então me tenha por ausente. Cada um tem um motivo para se ausentar da presença do Todo-Poderoso. Meus amados, nem eu, na minha máxima dor, e não importa da perda do Marco que ocorreu há tantos anos, ou da situação do casamento, ou da situação de alegrias e de tristezas que nós vivemos, extremas que nós passamos na nossa vida, nada pode ser motivo para me afastar do meu Pai que está no céu, e assim você também. Qual é o problema que você tem, não é? Que afaste você do Pai que está no céu, queridos, não é? Essa é a meditação que eu quero levar você. O que você tem feito para que o coração dele não doa?
O que é que você tem realizado na sua vida para que Ele se alegre com você, uma vez que a alegria do Senhor é a nossa força? Entristecê-lo é fraqueza para as nossas vidas, porém eu não vou alegrar papai porque eu quero alguma coisa dele. Aliás, ele já sabe, não é? Se eu tomar um posicionamento desse tipo para com ele, ele sabe se eu estou com ele por interesse ou não. Aliás, queridos, no dia do casamento nós fomos no civil e eu fiquei impressionada com uma placa. Na verdade era um adesivo no carro, não é? E o adesivo dizia o seguinte: olha, eu fiquei tão impressionada, eu não quero te conhecer por quem o Senhor é, mas sim pelo que o Senhor faz, não é? Então até meu marido disse para mim, falou: querida, pelo menos não está mentindo, não é? Já está declarando que está com o Eterno por interesse mesmo. Queridos, nós temos sim de conhecer o Eterno por quem Ele é, e não pelo que Ele faz, meus queridos, não pelo que Ele faz. O que Ele faz é um complemento da relação que nós temos com Ele, do convívio diário, queridos. Yeshua é a exata expressão do Pai, exata a expressão do Pai. Aliás, o versículo menor das Escrituras, que está em Yohanan, João 11:35, diz o seguinte: Yeshua chorou. Um versículo com somente 2 palavras, não é? Yeshua chorou, não é? E na sequência, nós vemos que ele estava extremamente comovido com toda a situação de dor, não porque ele duvidasse daquilo que o Eterno estaria fazendo ali naquele lugar, que o chamou para realizar, mas porque a obediência dele implicava em sentir dor, não é, queridos? O amor dele pelo Pai fez com que ele esperasse para poder atender a Lázaro, não é? Olha só, um versículo antes diz o seguinte, na verdade em Lucas 13:34 diz o seguinte, Yeshua falando, não é? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que ajunta o seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Queridos, quantas vezes Yeshua demonstrou esse desejo de proximidade com a sua própria nação, com aqueles que lhe eram próprios, ele diz, não é? Quantas vezes as Escrituras dizem que ele foi rejeitado por aqueles para quem ele veio, não é, meus queridos? Infelizmente, não é? A nação de Israel ainda não reconhece o seu Messias, e nós oramos para que eles possam se converter verdadeiramente e conhecerem a grandeza deste que veio somente para o bem de Israel e para a eternidade de cada ser humano que nele crê. Meu querido e minha querida, 2 Coríntios 6:11 diz o seguinte: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também a vós. Então, queridos, a ordenança bíblica é que nós amemos ao Eterno acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, entendimento e força, sobre todas as pessoas. Mas, meus amados, nós temos um segundo mandamento também, dito que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, queridos. E o que acontece muitas vezes? Nós não dilatamos nosso coração. Nós fazemos com as pessoas exatamente o que nós fazemos com coisas. Nós passamos a reclamar de tudo, a ver defeitos em tudo. Queridos, não há relações que você não vai encontrar defeitos, que você não vai encontrar problemas, não é? Você mesmo convivendo com você, sabe quantos problemas você tem, quantas situações que você não aceita coisas na sua própria vida. Se você se tornar intolerante com os outros, como vai ser a sua vida? Como que você vai poder desenvolver amor pelas pessoas? Então aqui tem 2 jogos que são necessários serem compreendidos nessa equação. Um é um conjunto que requer que você ame a você mesmo, porque para você amar o próximo como a você mesmo implica que você tem de se amar, não é, meu querido e minha querida? Então muitas pessoas não conseguem cumprir o mandamento simplesmente porque não conseguem se aceitar, se adequar, amarem-se a si mesmas, não é? Aceitarem-se com as suas limitações e colocarem novos desafios diante dos seus pés a cada dia, como o Eterno faz diante de você e de mim também. Assim, querido meu, querida minha,
não estejam limitados em vocês mesmos em relação à vida dos outros, mas que vocês possam dilatar o seu coração para que possa amar, 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 não é? 1 Pedro 1:22 diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros de modo ardente. Queridos, amar ardentemente, quando eu venho aqui para a rádio, meu coração fica queimando, queridos, de imaginar que vocês estão aí do outro lado, o que é que o Eterno vai fazer na sua vida no dia de hoje, se essa mensagem cai no seu coração como sendo um bálsamo do Eterno, de Adonai, do Todo-Poderoso para a sua vida. Então, meu querido, minha querida, é importante que você compreenda que sim, o amor, não há motivo nem de existir o programa O Som do Céu, não há razão nenhuma de nós tentarmos seguir aqui fazendo, na verdade, o que nós estamos fazendo. Nós não podemos representar diante do Todo-Poderoso, ou nós somos, ou nós simplesmente falhamos na execução do mandamento, não é? Yohanan, João 11:38, mostra aquele texto que eu falei para vocês, na sequência ali de Yeshua chorou, não é? Na sequência acontece o seguinte: Yeshua, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra, então ordenou Yeshua, tirai-lhe a pedra. Queridos, Yohanan, ele narra algumas coisas, Kefa, Pedro, narra outras tantas, ele mais próximo do Senhor Yeshua, no sentido da captação de cada expressão dele, mas ele agitou-se em si mesmo, queridos. Alguém que estava perto dele percebeu como ele estava comovido, como o coração dele estava alquebrado em relação ao amigo, o amor que ele tinha, que ele tem, na verdade. Eu acredito que Lázaro está ali, não é? Embaixo do trono, e Yeshua certamente o vendo continuamente. Mas, amados, olha a importância que existe da expressão do sentimento de Yeshua em relação àqueles que ele ama. É essa expressão que eu quero perguntar a você. Como é que está o seu coração em relação ao seu Pai Todo-Poderoso, não é? Você está deixando ele sofrer, você não tem tempo para ele, você não está tendo seus devocionais, seu momento de oração, seu momento de meditação. Você está sendo um filho, uma filha que tem deixado seu pai sofrer, dizendo: não suporto mais sofrer essas coisas que você tem feito, não é? Eu quero lhe convidar a ver o Eterno como uma pessoa com sentimentos e com alma. Muitas vezes nós olhamos para o Eterno sem a compreensão do que nós podemos causar-lhe. E eu quero convidá-la nesta manhã a expressamente conhecer o quanto nosso Pai que está no céu sente e sofre por você. Por isso todos nós somos convidados a conhecê-lo e a saber permitir que o amor dele reine em nossas vidas, e assim nós aprenderemos a amar tanto a nós mesmos quanto ao nosso próximo. Esses conceitos de autodestruição sairão da sua vida, conceitos de autopunição, não, eu mereço isso mesmo, olha, isso aqui é isso, sairão da sua vida, e você também deixará de ser tão crítico em relação às outras pessoas. Você passará a vê-los com olhos de misericórdia, com olhos de amor, olhos de afeto, e eu desejo de todo o coração que isso faça toda a diferença na sua vida, meu querido e minha querida. Eu queria concluir aqui com uma situação que aconteceu, já que narrei aqui para vocês, mas eu tive a oportunidade de trazer também essa mesma lembrança aqui para algumas pessoas queridas que estiveram aqui em São Paulo, não é? Um dos meus filhos, queridos, ele era uma pessoa que estava no crime, não é? Há uma entrevista dele, inclusive, que eu vou deixar compartilhar com vocês, mas ele estava vivendo no crime, não é? E era um menino que eu não queria trabalhar, eu não queria estar com ele, não é? A vida criminosa dele me causava muita apreensão e muita ira. Eu tinha muita ira também em relação à vida dele. Até o dia que eu vi o amor do Eterno, invadiu meu coração. E este amor me fez ter coragem de declarar o quanto a vida dele era importante para o Pai, não é? Então, queridos, assim como eu vi o meu filho sair dessa vida criminal, tirar outros meninos do crime, porque ele saiu, e se tornar hoje um pai, um esposo,
uma pessoa, um cidadão de bem. Assim, meu querido, minha querida, eu desejo para você que você possa compreender que o seu amor tem poder de mudar vidas. E o amor do Eterno é o único que pode te ensinar a amar. Que você possa compreender que amor implica em dor até para o Eterno. Até Ele sofre dores, meu querido e minha querida. Até Ele tem muitas dores em relação ao sentimento pelas nossas vidas, ao que Ele preza por mim e por você. E eu desejo de coração que você possa se elevar na presença dEle e tomar coragem de pedir: Pai, me ensina a amar. Pai, me ensina a amar. E ainda que doa, me ensina a amar. Que nessa manhã você possa ter essa reflexão da parte da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, que você possa aprender a grandeza que é amar a vida do nosso próximo.